Que tenhamos todos uma boa tarde. E vamos então iniciar com as nossas preces e vibrações, unidos em pensamentos e sentimentos, com o coração repleto de gratidão a Deus e a Jesus, desejando que essas vibrações cheguem aos irmãos que encontram-se mais necessitados do que nós, encarnados e desencarnados, doentes do corpo e da alma, que passam por momentos de dores, de aflições, de separação. Que todos recebam o amparo que necessitam, que recebam o bálsamo para as suas dores, que sejam envolvidos em doces vibrações de paz, de harmonia e de serenidade, para que sintam seus problemas amenizados ou até mesmo, se possível, resolvidos. Que assim seja. Vamos então iniciar com uma parábola, a parábola do mal rico. Vamos lembrar que na época que Jesus esteve encarnado aqui na Terra, ele se valia das parábolas para divulgar os seus conhecimentos evangélicos. As parábolas eram utilizadas para transmitir instruções da época. Eram histórias geralmente extraídas da vida cotidiana, como, por exemplo, o semeador que saiu a semear, a ovelha desgarrada que deve ser capturada, a dracma que deve ser procurada. As parábolas tinham por objetivo passar de um conhecimento concreto para um conhecimento abstrato, de fundo moral, de alcance espiritual. E vamos ao texto evangélico. Havia um homem que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, e foi levada pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no Aras, que é o inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele disse: Pai Abraão, compadece-se de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nessa chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora consolado, e tu em tormentos. E demais, o que entre vós e nós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que vos dê testemunho, e não suceda a eles também, venham parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico:
Não, pai Abraão, mas se for a ele algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhes respondeu: se eles não dão ouvido a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que seja que ressuscite algum dos mortos. Analisando a parábola, nós vemos que esta põe em evidência dois extremos da condição humana: a pobreza e a riqueza. O rico simboliza as pessoas apegadas à matéria, ao egoísmo. O pobre, desprovidos dos bens materiais, os sofredores. O rico, por estar mais próximo dos bens materiais, teve um esquecimento temporário dos benefícios que havia recebido e deveria prestar ao seu próximo. Não passou pela prova que lhe foi requerida. O pobre, por não ser vítima das facilidades do dinheiro, pôde suportar a contento a sua prova. Na terra, os pobres convivem com os ricos. Um está próximo do outro, passando para outra dimensão da vida. Cada qual vai para onde o peso específico de seu perispírito o enviar. O abismo entre Lázaro e o rico não foi físico, mas moral. No mundo dos espíritos, há ordem e organização, ou seja, não nos é facultado frequentar qualquer ambiente, quando as nossas vibrações menos elevadas possam atrapalhar o trabalho de almas mais evoluídas. Por isso, Abraão nega a presença de Lázaro junto do rico. Não podendo receber o auxílio de Lázaro, o rico pede a Abraão que mande Lázaro descer na terra e avisar aos seus irmãos sobre o teor dos seus sofrimentos. Abraão nega mais uma vez seu pedido e responde: eles já têm lá Moisés e os profetas. Abraão simboliza o homem escolhido por Deus para preservar o sagrado repositório da fé. O homem abençoado que lhe prodiga as promessas de numerosas descendências. É o pai da multidão, o homem de fé. De acordo com os princípios doutrinários, mesmo que se nós distribuíssemos a riqueza equitativamente, logo ela estaria desigual, porque uns saberiam empregá-la melhor que outros. Os mais talentosos frutificá-la-iam, como é expresso nas parábolas dos talentos. Os mais temerosos deixá-la-iam enferrujar em suas mãos. O Espiritismo nos mostra também que o espírito, ao reencarnar, pode escolher a prova da riqueza ou da pobreza. Muitas vezes, esta ou aquela provação é sugerida pelos benfeitores espirituais, em função de que o espírito fez uma reencarnação passada. Nesse sentido, a pobreza é uma prova em que o espírito iria se conscientizar do que é a falta do necessário para o provento da vida. Se todos nós
nos colocássemos como usufrutuários dos bens materiais, teríamos uma vida mais tranquila e não invejaríamos a riqueza do próximo, pois cada ser humano tem colocado no devido lugar e circunstância para a sua evolução espiritual. Refletindo sobre os ensinamentos espíritas, tomaríamos consciência de que tanto a inteligência quanto o dinheiro e o poder foram colocados em nossas mãos para desenvolver as inteligências menos evoluídas. Isso não deve ser um galardão para as nossas funções, mas uma oportunidade de praticar a lei ensinada por Deus a todos os seus filhos. O desapego, porém, não é dar tudo o que temos, mas saber ter sem se prender ao que se tem. É estar no mundo sem ser do mundo, ou seja, estar pronto para perder tudo o que temos sem nos aquietarmos com isso. Concluindo, na pobreza, exercitemos a paciência. Na riqueza, a humildade. Procedendo desta maneira, conquistaremos a verdadeira propriedade, aquela que nenhum ladrão nos rouba, porque representa um patrimônio inalienável de nossas conquistas interiores. E finalizando, vamos lembrar que antes que Jesus houvesse proposto àquela multidão que se achava em torno dele esta bela parábola que acabamos de estudar, havia ele dito aos fariseus que eram avarentos. A lei de Moisés e os profetas duraram até João Batista. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus é anunciado e todos, à força, entram nele. Porém, da lei de Deus não cairá um tio, não será suprido um i. Deus dá a liberdade a todos para buscarem a sua lei. E àqueles que buscam, o Pai não dá o Espírito por medida. Está escrito: aquele que pede, recebe o que busca. Aquele que bate, se abre. Porque o Pai não dá uma pedra a quem lhe pede o pão, nem uma serpente a quem lhe pedir um peixe. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículo 8. Assim, Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. E assim vamos encerrando, desejando uma ótima semana a todos. Muita paz. Boas tardes. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Astronautas do Além. Ele é um dos 4 volumes psicografados pelo Chico na década de 1970 e que traz uma visão otimista sobre o período em que vivemos, demonstrando que esses dias sombrios que se parecem, na verdade, eles representam um abrir de portas para outras instruções, principalmente de companheiros de outros planetas, né? Então eu vou me ater precisamente ao texto para que fique bem claro o que Herculano escreveu.
os espíritos e os astros. Nas sessões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigidas pelo próprio Kardec, não se manifestavam apenas espíritos terrenos. Entidades pertencentes a outros mundos comunicavam-se, dando curiosas informações sobre a vida no cosmos. A coleção da Revista Espírita, correspondente ao período em que Kardec a redigiu durante quase 12 anos, oferece-nos várias dessas comunicações. E mesmo antes desse período, como vemos em O Livro dos Espíritos, o codificador foi seguramente informado por espíritos de evidente elevação sobre os diferentes graus de evolução dos mundos, as inumeráveis moradas da casa do Pai, segundo a conhecida expressão de Jesus registrada nos Evangelhos. Episódios altamente significativos, menosprezado e ridicularizado pelos adversários da doutrina, foi o da comunicação de Mozart e Bernard Palissy, que se diziam reencarnados em Júpiter. Vários desenhos de aspectos da vida em Júpiter foram transmitidos por esses dois espíritos, servindo de médium desenhista o famoso teatrólogo Victorien Sardou, que, por sinal, nunca se havia entregado a essa arte, para a qual não dispunha, em seu estado normal, de nenhuma habilidade. Segundo disseram esses espíritos, Marte seria o planeta mais inferior do nosso sistema solar e Júpiter o mais elevado. As descrições mediúnicas de Marte nos oferecem uma visão do que podemos chamar o Averno espírita, enquanto Júpiter se define como o Olimpo espírita. As pesquisas astronômicas posteriores e as da astronáutica em nossos dias não desmentem essas informações, no tocante ao que foi possível constatar até agora. É verdade que também não as confirmaram, mas sugerem a confirmação. Antes de fazer algum comentário sobre as descobertas recentes, que são expressivas, vamos continuar com a posição de Herculano sobre cada um dos dois planetas. No caso de Marte, os espíritas revelaram tratar-se de um planeta de precárias condições de vida, habitado por criaturas subhumanas e com vastas regiões de completa aridez. Essas condições estão hoje positivadas pelas sondas espaciais, mas a existência de vida ainda não foi verificada. Continua, entretanto, como possibilidade, pois Marte possui atmosfera e água. Apenas um comentário: a confirmação da existência de água na Lua e em Marte é algo contemporâneo. É uma constatação de hoje, não de 1974, para a gente ter uma segurança do que da informação dos espíritos. No tocante a Júpiter, os astronautas constataram que se trata do maior planeta do sistema, apesar disso extremamente leve. Chegou-se mesmo a formular a teoria de que Júpiter seria um pequeno planeta de constituição sólida, mas envolvido por uma enorme camada de gás congelado. Essa hipótese corresponde à informação espiritual de que Júpiter é de constituição diferente da Terra, formado por matéria rarefeita. Daí a sua extrema leveza, apesar de seu grande volume. A população de Júpiter, segundo os espíritos, seria constituída de corpos materiais bastante leves, equivalente ao nosso corpo espiritual. Então, um comentário a respeito de Marte. Marte, nas sondas estão presentes hoje, e não conseguem captar a população existente ali, porque elas não registram a matéria que constitui os corpos desses espíritos e mesmo das suas construções. Enquanto que em Júpiter, diferente da Terra, a Terra, Marte e Mercúrio são chamados planetas metálicos, Eles são sólidos, têm um núcleo sólido de manutenção do planeta. Enquanto que Júpiter é um planeta gasoso. Ele é uma massa de gás, onde, apesar do seu volume, ele tem uma gravidade que nos atrai 4 vezes maior
do que a Terra, né? Talvez não tenhamos refletido a respeito, mas o Sol também é uma massa gasosa, né? Ele não é sólido, ele é uma bola de gás incandescente, né? O interessante sempre é interessante, né? O interessante nessa situação de Júpiter é que mesmo na astrofísica já se admite que ele emite mais energia do que recebe do Sol, aventando-se inclusive de se tratar de uma estrela em formação. Vamos lá. Kardec registrou essas informações e considerou-as lógicas, mas lembrou que a sua aceitação como reais dependeria de investigações futuras, naturalmente a cargo dos astrônomos, pois o assunto não pertence especificamente à ciência espírita, cujo objeto é o espírito humano e suas relações com os homens. O critério científico de Kardec na pesquisa espírita ficou mais uma vez patente com esse curioso episódio. Hoje, com o desenvolvimento acelerado das pesquisas cósmicas, a astronáutica é a ciência incumbida desse problema. E a teoria espírita da pluralidade dos mundos habitados, que o astrônomo Camille Flammarion, também médium de Kardec, aprovou corajosamente, já se tornou opinião pacífica nos meios científicos. Pouco a pouco, vão se fazendo as provas da existência de vida semelhante à da Terra em outros mundos e outras galáxias. Cumpre lembrar que só depois desse livro é que se constatou a existência de um planeta fora do sistema solar. Até então, tudo que nós enxergamos no céu ou são planetas do próprio sistema solar, porque são iluminados pelo Sol, ou são estrelas. Tudo que a gente enxerga no céu são estrelas ou planetas do sistema solar. Nós não enxergamos, né, planetas de outro sistema solar porque eles não são iluminados para eles o suficiente para que possamos enxergar. Então eles são detectados através de sensores de variação de cor em função do movimento do próprio Sol. Mas é uma questão assim de... a ciência tem muito disso. Enquanto ela não encontrar uma prova, não dá para que seja feita uma afirmação de que existe vida fora da Terra, né? Mas é curioso que alguns apresentam uma analogia interessante. Se num rio você pega peixe na beirada do barranco, você não precisa conhecer todo o resto do rio para saber que em outros pontos existem peixes. Para a ciência é assim. Eu só posso dizer que existe peixe num outro ponto se eu pescá-lo. O Espiritismo considera o homem como um herdeiro do cosmos. Seu destino não é apenas a Terra, durante a vida orgânica e o mundo espiritual depois da morte. As moradas da casa do Pai o aguardam no infinito. Por isso, a expansão marítima do século XVI começa agora a ser ampliada com a expansão celeste. Novas Sagres, a escola de Sagres, né, se instalaram na Terra, e as proas de suas naves não apontam para a imensidade oceânica, mas para a infinidade dos céus. Vamos descobrir as terras estelares como os navegantes portugueses e espanhóis descobriram no seu tempo as terras oceânicas. É interessante que a colocação de que nós, como espíritos eternos, né, nós somos obviamente indestrutíveis e esse infinito ele se abre para que possamos explorá-lo no sentido de conhecer de forma infinita, né? Por isso que temos que sempre buscar ampliar as nossas expectativas, né? E não se ater naqueles buraquinhos que aparecem ao longo da nossa existência. Esses buracos é uma depressão e muitas vezes nós nos acostumamos
nesse buraquinho e ficamos deprimidos. Não, temos que levantar os olhos para os céus e buscar o alvo e olhar para a terra para não tropeçar no caminho, né? Ao lado da astronáutica material, porém, existe a astronáutica espiritual. Os homens não avançam no espaço cósmico tão somente em naves construídas de metal. Avançam em seus escafandros espirituais em astronaves etéreas. São as almas viajores de que falava Plotino, o sucessor de Platão na era helenística. Emigram de um mundo para outro no cosmos, da mesma forma que emigram entre os continentes na Terra. Por duas maneiras, portanto, o Espiritismo nos abre as sendas do infinito. A evolução terrena equipa o homem para a conquista material dos mundos, de constituição semelhante à da Terra. A evolução espiritual equipa o espírito para a conquista dos mundos de constituição fluídica ou etérea. O homem, espírito encarnado, pode ser um astronauta do cosmos físico, num raio de ação limitado pelas possibilidades materiais. O espírito, homem desencarnado, é naturalmente um astronauta do além, dispondo de possibilidades infinitas em suas incursões pelos cosmos etéreos. A alma viajora de Plotino, que errava nas hipostases do universo terreno, elevando-se aos planos espirituais com a morte e voltando ao plano terreno com a reencarnação, adquire no Espiritismo um alcance infinito em suas migrações. Então vocês perceberam que ele nos coloca ele nos apresenta, ele nos ressalta, né, essa dualidade de vivência. Nós, simultaneamente, ao mesmo tempo, continuamente, vivemos em dois mundos. Vivemos no mundo encarnado e, simultaneamente, no mundo desencarnado, porque somos espíritos. Estamos ligados à espiritualidade o tempo todo, através do pensamento. E estamos encarnados, levando durante o dia, durante a vigília, mais um mundo corpóreo, e quando dormimos e mesmo ao longo do dia, levamos uma vida espiritual. Essa evolução, essas vidas, elas também têm o seu cenário, o seu entorno em transformação. Nós vamos caminhando por esses mundos, tanto no mundo corpóreo quanto no mundo espiritual. E essa exploração, né, é função da busca do próprio espírito, que pode se ater na vizinhança da sua própria residência ou fazer viagens em que descubram outros países celestes, né? Bastaria esse aspecto da doutrina para nos mostrar a sua plena integração na era cósmica. Nesse livro, não há comunicações sobre outros mundos. Estamos ainda muito empenhados em nossos problemas planetários que precisamos solucionar no âmbito doméstico da Terra, para cuidar de questões mais amplas. Mas nem por isso os espíritos comunicantes deixam de ser astronautas do além, pois descem das hipóstases do seu universo terreno, ou seja, dos mundos espirituais que circundam o nosso planeta, para nos trazerem as mensagens de fraternidade de outros mundos. Aqui ele colocando, né, que os espíritos já que nos orientam, que nos instruem, eles estão fazendo efetivamente essa viagem, ainda que curta, né, entre a espiritualidade próxima à Terra e nós no mundo corpóreo, para trazer informações, recados e instruções para o nosso benefício. Essa é a razão do título escolhido para esse volume. Somos todos, na verdade, astronautas do além. Se estamos hoje no aquém é agora, né, aqui para trás, imantados ao solo do planeta, é porque ainda nos encontramos na escola de Sagres do infinito,
sujeitando-nos aos cursos de preparação necessários ao controle futuro das viagens espaciais. E essa preparação abrange as técnicas diferenciadas, mas não obstante conjugadas, da astronáutica física e da astronáutica celeste. O desenvolvimento das faculdades psíquicas do homem se acelera em nossos dias porque a era cósmica já se iniciou. Os fenômenos paranormais de que trata a parapsicologia constituem o equipamento etéreo dos astronautas físicos, pois sem a telepatia, a pré-cognição, a retrocognição e a clarividência, nossos astronautas estarão sempre ameaçados pelas surpresas do meio cósmico. Eu vou interromper aqui hoje por conta do horário, mas continuaremos na próxima reunião essa mesma leitura. Né? Interessante que ele faz essa analogia entre a Escola de Sagres de Portugal, era justamente no local em que se estudavam as possibilidades de navegação e exploração do mundo, para a descoberta da América, caminho das Índias, e assim por diante, o próprio Brasil. Né? Era um grupo de estudiosos, cientistas da época, especializados em náutica, né? Sobre as embarcações, as mais eficientes e tudo mais. Interessante que também ele coloca que a mediunidade que está se espalhando, né, está sendo implantada no planeta através do nosso corpo, né, que vai nos permitir fazer esse tipo de obter esse tipo de informação e inclusive meios de convivência. Portanto, não estamos passando por um período difícil. Estamos sim por um período difícil, porém com uma esperança muito grande de que novas cortinas se abrirão para nós. Uma boa tarde a todos e até o próximo encontro.